Pronto, então hoje nós vamos prosseguir com esse tema causas espirituais, chakras, do livro Depressão e Obsessão. Vamos ver aqui a introdução do nosso estudo do livro Fonte Viva, capítulo 101. Graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Capítulo 101 do livro Fonte Viva. Então vamos fazer aqui comentários para introduzir o nosso estudo. A doutrina espírita realmente nos convida de uma forma veemente, e nisso Emmanuel, ele é bem forte, à observação e à percepção da vida de novos prismas, de novas maneiras de encarar as ocorrências, os objetivos, a razão pela qual nós estamos temporariamente encarnados no mundo de provas e expiação. E vejam a que ponto Emmanuel nos chama a ter reflexões profundas, porque ele começa dizendo aqui: graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela. Então, realmente, nós precisamos e somos chamados a entender sofrimento e morte de uma forma bem diferente do que habitualmente havíamos aprendido e que a maioria das pessoas no mundo materialista, hedonista, imediatista, de maneira nenhuma concorda. Mas é para isso que a gente está aqui acordando para os valores espirituais da vida, porque vejam, sofrimento e morte, provações e dificuldades, o espírito ele é chamado a compreender e conscientizar-se de que isso não é castigo, não é criação do diabo, e objetiva como elementos imprescindíveis aos espíritos na fase primária de evolução ter e vivenciar, como um meio muitas vezes insubstituível para despertar espiritualmente a pessoa. E Emmanuel continua dizendo: na experiência do corpo e além dela. Ele está dizendo o seguinte: prepare o couro, porque você não vai só passar por dificuldades durante a encarnação, não, é desencarnado também, até que não tenha necessidade desses métodos pedagógicos. Na medida em que de fato a gente vai despertando para a harmonia com as leis divinas e sensibilizando-se ao bem, ao amor, à caridade, a gente começa a dispensar esses métodos. Mas enquanto isso não ocorrer de forma eficaz, quer estejamos no corpo ou fora do corpo, teremos dificuldades e problemas necessários para esse despertamento. Mas continuemos. Arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade. Então, uma decorrência logo imediata do sofrimento, da morte e das dificuldades é trabalhar em nós a virtude da humildade, que é a mãe de todas as virtudes, e também abrir-nos à sensibilidade à busca da meditação, da reflexão sobre a causa, a origem das dificuldades que estamos passando ou que viemos a passar, e entender nessas reflexões necessidades imperiosas que nós teríamos que passar diante daquelas dificuldades que a vida nos trouxe, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo. A questão toda do despertamento espiritual à guisa
de sofrimento e morte e de dificuldades, é que esse despertamento espiritual ele só ocorre pouco a pouco. Para que a gente acelere a caminhada evolutiva e o despertamento da nossa consciência, é preciso, quanto antes, nos sensibilizarmos ao bem e ao amor. Porque aí, essa caminhada evolutiva ela vai ter ritmos de aceleração e não pouco a pouco, o que é tão duro e que a maioria das pessoas, caminhando aos tropeços do materialismo, tem escolhido esse caminho. A buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor de nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. Analisar essa parte final, vejam só. A buscar o que pertence a Jesus Cristo. Puxa, e o que é que pertence a Jesus Cristo nessa nossa luta de esforços? Tudo. Porque Jesus, para nós, como também é colocado na Bíblia para os cristãos, é o governador do planeta, é o arquiteto, é aquele através do qual Deus criou os céus e a terra, ao qual tudo pertence. E que nós, afastados das leis divinas, tentamos assabarcar de forma imprópria esse direito. E é por isso que a buscar o que pertence a Jesus Cristo é despertar espiritualmente para a essência da vida e para a harmonia com as leis de Deus. E vejam que consequência maravilhosa, em favor de nossa verdadeira felicidade. Apesar de que muitas vezes a gente insiste em querer felicidade ilusória, né? A felicidade das satisfações materiais, instintivas e humanas imediatamente, como se esse fosse o alvo e a meta da existência da criatura humana. Enquanto a gente estiver tendo por linha de objetivos e metas apenas o gozo e a satisfação de coisas materiais, nós ainda estamos na infância espiritual e ainda estamos agarrados a brinquedos em termos de valores de dignificação para nosso espírito. Então, despertamento espiritual, harmonia com as leis divinas, buscar o que pertence a Jesus, nos trará de fato a verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. Essa glória de viver, ela não só se estende ao período da nossa encarnação, como também à desencarnação. Porque aí a gente passa, dentro dessa harmonia profunda com os objetivos da vida, a estar integrado aos ideais maiores, quer estejamos no corpo ou fora do corpo. Que é para isso que o Espiritismo tanto nos ajuda a despertar. Vamos então iniciar o tema do livro Depressão e Obsessão, Causas Espirituais, Chakras, é a continuação do nosso último estudo. Nós vimos então, recentemente, que os desalinhos, os desequilíbrios que se iniciam no campo mental, extravasa no campo emocional, através de estados de tristeza, de depressão, de angústia, e vai provocar desequilíbrios nos nossos campos de forças, nos chakras, centros energéticos que ligam nosso corpo espiritual ao corpo físico. A partir desse momento em que os nossos chakras se desequilibram devido à continuidade de emoções doentias, nós começamos a adoecer fisicamente. E no caso da depressão, significa alterações hormonais profundas, gerando um quadro
de desarmonia orgânica que estabelece um ciclo vicioso, difícil de ser superado por aquele que está em depressão. Porque a partir daí, o corpo físico, através do desequilíbrio da serotonina, noradrenalina e dopamina, incentiva mais ainda as emoções em desalinhos. Essas emoções em desalinhos incentivam o aumento do desequilíbrio hormonal, levando muitas vezes a pessoa ao absoluto afastamento do convívio social, estabelecendo as depressões graves. Mas vamos agora continuar a partir dessa introdução, o primeiro slide. No último estudo nosso, os centros de força que primeiramente são mais afetados são os 4 primeiros centros. O último que foi citado é o centro cardíaco, que é ligado ao sentimento do amor, que entra em colapso na medida em que os desequilíbrios das emoções provocadas pela depressão na sua fase inicial vão alojar desequilíbrios nesse centro de força. Vamos ver o que é dito para nós hoje. Os demais chakras, que vai ser o laríngeo, o coronário e o frontal, como são solidários e interdependentes entre si, também se desequilibram, produzindo bloqueios menos ou mais intensos no fluxo da energia do perispírito, dependendo dos níveis de rebeldia a que se entrega a pessoa depressiva. Vejam como é que a situação vai se dando. Primeiramente, a gente viu que os desequilíbrios ocorrem nos primeiros chakras, levando inclusive a pessoa, por exemplo, no chakra básico, a ter até desgosto de comer, ou comer de forma desequilibrada para depois passar por períodos sem se alimentar. No chakra ligado à área genital, o desenvolvimento por desequilíbrio hormonal, de abstinência da vida íntima, acelerando mais ainda o processo de desgosto da vida. E qual é o resultado? Mais adiante atinge o chakra ligado ao estômago, depois o cardíaco. Então aqui é dito a nós o seguinte, que os chakras são solidários e interdependentes entre si, ocasionando um desequilíbrio generalizado em todos os centros de força da pessoa. Vamos ver o que é que nós temos para aprofundar no tema hoje. Tem uma palestra. Pois não. E a Bíblia ele mostra cada chakra em qual área bem detalhada. Lembrando bem aqui o que André disse, tem um estudo sobre depressão e obsessão no YouTube, organizado pelo Projeto Espiritizar, onde Alírio de Cerqueira Filho, mostra até em gráficos como cada um dos chakras evidencia o desequilíbrio provocado na pessoa em processo de depressão. Aqui diz ainda, dependendo dos níveis de rebeldia a que se entrega a pessoa depressiva. Então, o processo, a princípio, inicia-se mente, se estende para o lado emotivo, sentimental, e dependendo desse nível de rebeldia, de desgosto pela vida, maior o desequilíbrio que vai ocasionar nos chakras. É essa fase que aqui está sendo analisada. O movimento negativista e rebelde da pessoa depressiva favorece enormemente a obsessão, que é usada pelos espíritos com o fim de gerar a depressão.
num processo primário ou agravá-lo secundariamente. Esse texto do livro Depressão e Obsessão é extraído do livro de Joana de Ângeles, que também aborda a temática da depressão, com até esse título. E o que é que ocorre aqui? A obsessão sempre está presente nos casos de depressão, ou antes, ou durante ou depois. Quando aqui fala de num processo primário, é quando a própria obsessão foi desencadeadora dos desequilíbrios emocionais e outros que levaram à depressão. Quando isso não ocorre primariamente, vai ocorrer secundariamente, ou seja, na medida em que a pessoa vai se deixando levar por emoções doentias, ela atrai espíritos doentes. Consequentemente, inicia-se interdependência espiritual, que por ser de natureza negativa, é obsessiva. Então, vamos agora, a partir do próximo slide, a análise ela é feita com base no livro Nos Bastidores da Obsessão. É uma obra daquele espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, na introdução do livro, é colocado essa seguinte abordagem, vejam. Na introdução do livro, Manuel Filomeno de Miranda aborda várias questões básicas da obsessão. Em sua maioria, se caracteriza por um processo sutil, no qual a pessoa nem se dá conta de que está entrando. Vamos analisar a partir daí. Aborda várias questões básicas da obsessão. Esse livro, inclusive, por coincidência, é todo enfocado em cima de uma família em um processo grave de depressão, de obsessão. E qual era a família? Era a família que no livro é designada por família Soares. Então, o livro todo, Nos Bastidores da Obsessão, é enfocado nos elementos, na causa, no tratamento, na solução que tem todo o encadeamento de obsessão. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele aborda essa temática em diversos livros que vieram pela mediunidade de Divaldo Franco. Então nós vamos ter livros como Nas Fronteiras da Loucura, Grilhões Partidos, Painéis da Obsessão, Nos Bastidores da Obsessão, como esse que nós estamos analisando, Tormentos da Obsessão, Sexo e Obsessão, Loucura e Obsessão. Todos esses livros, talvez tenha mais um ou outro que eu não lembrei aqui, tratando em detalhes tanto a explicação de como o processo se encaminhou, como a solução dada a cada um deles. Esse aqui, que vai haver várias referências, que é Nos Bastidores da Obsessão, é um livro muito importante para a leitura de todos os espíritas. Tem uma introdução bem extensiva só no esclarecimento de como se dão os processos obsessivos. É claro que a obsessão, de uma forma bem ampla, nós podemos aqui antecipar, ela se focaliza, claro, em todas as aberturas que oferecemos, em termos mentais, a princípio, emocionais ou sentimentais, em desalinho com as leis divinas, e sobretudo a lei maior, que é a lei do amor. A característica de revolta, que é bem consignada nos processos depressivos, ele tem uma abertura e um vínculo muito forte com a obsessão.
Porque, na verdade, esteja a pessoa em um nível de harmonia estável com a lei maior, que é a lei do amor, ela está exercendo de forma espontânea uma proteção à incidência de processos obsessivos. Toda vez que nós alimentamos sentimentos de contrariedade, de ódio, de inveja, de ciúmes, toda aquela gama de emoções negativas, nós estamos afrontando as leis divinas quando alimentamos esses sentimentos. E nesse afrontamento é que se dão as aberturas para os processos obsessivos. Podemos então, logicamente, deduzir que a pessoa que está de bem com a vida, que é agradecida a problemas, a tudo aquilo que é comum na vida particular de qualquer um de nós, e mantém um certo padrão de bem-estar íntimo, ela está trabalhando um nível profundo de imunidade aos processos depressivos. Porque eles sempre se dão através de espíritos doentes ou desequilibrados, de um modo ou de outro. E estar de bem com a vida, estar agradecido a Deus, é uma forma de a pessoa vibrar magnetismo, fluidos e energias que exercem uma espécie de capa protetora sobre a pessoa. Seria aquilo que popularmente é chamado de corpo fechado. Para nós termos estabelecido em si nós, precisamos estar de bem com as leis divinas. É claro que naturalmente esse estar de bem com as leis divinas nos levam à vivência prática e natural da caridade, do amor ao próximo, em todas as áreas e possibilidades. Então vamos continuar os próximos slides que nós vamos ter no nosso estudo de hoje, é baseado na introdução desse livro, Nos Bastidores da Obsessão. Quando você escute nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos, quando constate imperiosa, atuante força psíquica, interferindo nos processos mentais, quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, aqui é o esboço do quadro inicial das características às aberturas dos processos obsessivos. Vamos começar fazendo uma análise dessa parte, para depois ver a continuidade que está na introdução do livro Dos Bastidores da Obsessão. Então vejam como é que se dá a princípio essa problemática. Quando escute nos recessos da mente uma ideia torturante que teime por se fixar. É claro que a partir do conhecimento que vamos tendo da doutrina espírita, nós aprendemos, até de forma natural, a perceber uma diferenciação entre os pensamentos habituais nossos, os pensamentos com os quais nós nos identificamos, e pensamentos intrusos, que vez ou outra, em determinadas circunstâncias, teimam em querer se fixar na nossa mente. E a gente percebe, na medida que vai se esclarecendo e se sensibilizando à realidade do mundo espiritual, as sutilezas disso. É claro que as pessoas que são absolutamente ignorantes das questões espirituais da vida, acham que tudo que ela pensa se origina nela, e que tudo é ideia da cabeça dela. Mas nós sabemos que não é assim.
E aqui na introdução do livro, Manuel Filomeno nos chama a atenção, a princípio, sobre isso. Quando a gente perceba na mente ideia que não é agradável, torturante, e que fica teimando em querer voltar para o pensamento nosso, nós podemos estar em processo o 3 de obsessão. Eu me lembro aqui daquele caso particular de Alfredo, no livro Os Mensageiros. Alfredo, que era o coordenador de um posto de socorro na espiritualidade, e que narra para André Luiz como se deu o seu fracasso existencial na última encarnação, aonde ele era casado com Ismália, se me lembro bem era esse o nome, e era um casal que a princípio tinha afinidades espirituais desde um passado de reencarnação. O casal tem um filho, que inclusive vem a se formar em medicina sem nunca exercer. Aliás, não só um filho, tem um casal de crianças. Eu quero me lembrar aqui mais do foco para o caso de obsessão. Qual é o foco? É que mesmo ele sendo um casal que tinha afinidades, um amigo de trabalho de Alfredo se apaixona pela esposa dele e começa a insinuar uma série de intenções e de ocorrências para dar início na mente de Alfredo à desconfiança e ao ciúme do procedimento da esposa dele. E vocês vejam, num casal que tinha afinidades espirituais, mas a incisiva tentativa desse amigo dele abre campo mental para que Alfredo passe a desconfiar da esposa. E passe a haver muitas vezes em gestos que antes ele não dava nenhuma atenção em termos de negatividade, a ver em cada um desses gestos a insinuação de uma traição que na verdade não estava havendo. Mas o processo de influência desse amigo dele se dá de forma tão forte que mais adiante, leva ao casamento a ser desfeito, e toda uma situação de sofrimento que o casal passa a vivenciar devido à insinuação desse amigo. A princípio sugerindo ideias e depois Alfredo dando as aberturas na mente para que a insinuação da ideia obsessiva se alojasse. Como nós aprendemos no Espiritismo, os processos obsessivos se dão tanto de origem espiritual, de espíritos desencarnados, quanto de espíritos encarnados. Então há muitos amigos e amigas, e muitas vezes familiares, que são verdadeiros obsessores uns dos outros, em termos de insinuações de ideias, de sentimentos de desequilíbrio e de provocar até mesmo abertura para campos doentios, instalação, como é o estudo de hoje, da depressão. Oi.
É o caso de Margarida, do livro Libertação. É. É vários. Todo o processo que é analisado de forma detalhada por André no livro Libertação, que é o processo obsessivo de Margarida, né? Que eram vários espíritos e necessitou de toda um socorro a todos os espíritos obsessores para de fato ajudar ela na recuperação. Ela já estava à beira da loucura, da alienação mental mesmo. Ela ficou boa sorte. Graças a Deus, sim, porque inclusive é a história baseada em fatos reais, essa história de Margarida, mas ela veio a ficar curada e tratada do problema obsessivo. Então, voltando aqui o texto ainda para a gente encerrar esse slide. Quando constate imperiosa, atuante força psíquica, interferindo nos processos mentais. A pessoa está, por exemplo, procurando ler um livro, pode ser um livro espírita, um livro edificante, e mal continua quando olha, vem uma ideia de uma coisa que não presta, não tem nada a ver com a leitura. E a pessoa diz, oxe, eu vou pensar nisso, e volta a ler. E quando continua a ler, quando olha, vem a ideia de novo que não tem nada a ver com a leitura. Então, isso tem a ver com essa atuante força psíquica interferindo nos processos mentais. A pessoa vai fazer uma prece. Quando inicia a elaboração das ideias, vem pensamento que não tem nada a ver com a prece. E a pessoa vai insistir, quando olha o pensamento, sai do roteiro de novo. Isso é uma forma explícita de interferência espiritual obsessiva. Quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar. Aqui é interessante quando diz no final que parece dominar, porque a pessoa só cede à vontade intrusa se permitir. Se de fato a pessoa não permitir, aquela vontade não vai imperar sobre a nossa vontade. Vamos ver aqui ainda a continuação dessa introdução. Quando experimente inquietação crescente na intimidade mental, sem motivos reais, quando sinta o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso e utriz de obsessão pertinaz. Vou analisar aqui um pouco mais aqui esse quadro. Inquietação crescente na intimidade mental sem motivos reais. Então a pessoa não consegue, por um tempo maior, estar com a mente aquietada, poder estabelecer, vamos dizer, horários de leituras ou de estudo, porque quando tenta concentrar o pensamento sai do ritmo, sai do foco. E estabelece, como aqui é colocado, uma inquietação crescente. Acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso e utriz de obsessão pertinaz. Então, percebendo essa situação, isso se dá com muita gente. A diferença maior que aqui nós podemos chamar a atenção é que, para as pessoas que não têm ideia do que é mundo espiritual, do que é interferência de espíritos,
elas ficam completamente à mercê disso e acham que tudo isso é coisa da cabeça delas. Mas já nós espíritas somos alertados de que, olha, cuidado, veja se você exerce domínio e diretriz no pensamento seu. Porque se você não conseguir, está havendo um processo obsessivo e você deve procurar ajuda. A ajuda vem através da prece, do passe no centro espírita, da água fluidificada, né, de estar mais atento nas palestras, nos estudos, porque algo aí precisa ser resolvido. Inquietação crescente na intimidade mental. Trata-se de uma inquietude interna constante, sem motivos, que dificulta a concentração mental para os estudos, para a prática da oração, etc. Essa citação está na página 42 do livro Depressão e Obsessão. Então, essa inquietude interna, ela ganha foros de alerta quando ela se estabelece ao longo dos dias. Não é uma vez só, vez em quando. É que toda vez que a pessoa para em casa ou num ambiente para estudar, ela não consegue concentração para o estudo, por exemplo. E na medida que isso se repete, é que caracteriza, de fato, está havendo um processo de influência espiritual grande nisso aí. A princípio, se manifesta como inspiração sutil, depois intempestivamente, para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora na mente encarnada, com vigor que alcança o clímax da obsessão lamentável. Como a gente está vendo aqui nesse estudo sobre os chakras, e que agora está tratando mais especificamente da questão da obsessão, é chamado muito a atenção nossa, porque é ela o fator detonante ou consequência da depressão. Hoje a gente vive um período onde a Organização Mundial da Saúde diz que a depressão é a doença do século. E por trás dessa informação a gente poderia dizer o quê? Espiritualmente falando, que a obsessão é o fator determinante e principal disso. As interferências espirituais negativas. E voltando aqui ao texto, a princípio se manifesta como inspiração sutil, depois intempestivamente. Isso é assim, a princípio, apenas uma ideia. Mais adiante, essa ideia desenha um quadro, uma imagem, e vai insinuando-se em termos de criação mental, para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora na mente encarnada. Então nós, independente de sermos portadores de mediunidade ostensiva ou não, vivemos em contato constante no nosso campo mental com os espíritos encarnados e desencarnados. Nós recebemos e mantemos ligações psíquicas constantes a todo momento. O problema todo é o fator mais determinante ou caracterizador desses hábitos mentais. Porque para que a gente tenha a cobertura, o equilíbrio dado pela presença dos espíritos do bem ou dos espíritos benfeitores,
é necessário que a gente esteja oferecendo subsídios e material mental de qualidade. E essa parte cabe a nós. Voltando ao texto, quando diz: faz interferência na mente obsessora, na mente encarnada, com vigor que alcança o clímax na possessão lamentável. A possessão que é o nível mais profundo da obsessão, aonde a pessoa passa a ter um desgoverno do que ela quer pensar. O espírito obsessor é que pensa por ela, que é a subjugação. Inclusive, na própria codificação, há livros que tratam a palavra possessão, mas esclarecendo que é a subjugação, que é o processo mais grave da influência espiritual negativa. Pois não? É isso aí que nos filmes de terror a gente vê como demônio. É, tanto na história dos filmes de terror, quanto nas histórias tradicionais de muitas religiões cristãs, a identificação da possessão com o demônio tomando conta do corpo da pessoa é o sinônimo da percepção que nós temos no Espiritismo, da influência espiritual subjugadora, onde a pessoa perde o controle da sua mente e ela passa a ser exercida por uma mente impostora. É claro que nesse nível torna-se muitas vezes necessário até o tratamento psiquiátrico, associado ao tratamento espiritual, porque a alienação mais intensa do domínio da mente impede que a eficácia e a recuperação se dê apenas com recurso espiritual. É claro que nos quadros de depressão grave, essa situação fica muito expressa, porque praticamente a pessoa abdica de ajuda e de qualquer recurso mental para sair da situação, porque junto com os desequilíbrios hormonais está a presença de espíritos subjugadores da vontade dele. Bom, o horário é chegado. Esse capítulo que ainda trata dessas questões da obsessão ainda vai ser continuado, e é ele que fecha esse tópico a respeito do chakra. Nós estamos vendo agora os textos praticamente baseados no livro Nos Bastidores da Obsessão, e deixamos aí a recomendação como uma leitura complementar. É um livro muito importante, com muitas informações, algumas inéditas em termos das influências espirituais obsessoras. Vamos então para a prece de encerramento. Vou pedir aí a nossa irmã Roseli para fazer a prece por nós.